Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos em torno do Evangelho e com certeza, como você disse, você estaria entre aqueles que estivessem pensando em você. Então você está aqui conosco agora. Que nós olhemos para nós com o olhar que você nos olharia, um olhar de compreensão, mas com um olhar de aprendizado e de ensinamento. Você não condenava o pecador, mas condenava o pecado. Então, provavelmente, você nos orientaria com muito carinho, com muito respeito. Que nós façamos esse trabalho conosco mesmo, que nós façamos a correção, olhando para nós humildemente, sem ilusão. Que o assunto de hoje desperte o olhar para nós vermos aquilo que precisa ser modificado, aquilo que nós sabemos que está dentro de nós e que está em desacordo com a lei do amor, a lei da justiça e da caridade. Muito obrigado com essa oportunidade que estamos recebendo. Com certeza nossos anjos da guarda estarão conosco, nos intuindo, nos assoprando ideias, que nós estejamos abertos a ouvi-las. Aceitemos as nossas dificuldades, pois só assim poderemos combatê-las. Muito obrigado, Pai. Que nós tenhamos uma boa noite de reflexões. Que assim seja. Do capítulo 12, Amai vossos inimigos, nós estamos conversando sobre o duelo. Hoje nós vamos fazer os dois últimos itens do duelo, item 15 e 16. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma causa leve, joga com sua vida que lhe vem de Deus e joga com a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse homem é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cupidez e às vezes pela necessidade, introduz-se numa morada para nela roubar o que cobiça, matando aqueles que se opõem à sua intenção. Este último é quase sempre o homem sem educação, que não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar mais seguramente seu adversário. É verdade que também expõe sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque se vê aí um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, a coragem verdadeira, quando se está seguro de si mesmo, o duelo, resto dos tempos de barbárie, nos quais o direito do mais forte era a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Augustin Bordeaux, 1861. Uma nota. Os duelos tornam-se cada vez mais raros e se ainda se vêem de tempos em tempos dolorosos exemplos deles, o número não é comparável ao que foi outrora. Antigamente, o homem não saía de sua casa sem prever um encontro e, consequentemente, sempre tomava suas precauções.
Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no porte habitual, ostensivo ou escondido de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir sua graduação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e munidos de lança, até o porte de uma simples espada, mais tarde transformada num adorno, um mero acessório de brasão e não uma arma agressiva. Um outro traço dos costumes é o de que, no passado, os combates pessoais tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre e que hoje são escondidos. Nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado, não se reparava nisso. O Espiritismo arrebatará esses últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e fraternidade. A gente vem já há alguns dias, refletindo sobre esse tema tão importante e tão atual, quando a gente olha que nós aprimoramos o duelo para as travas mentais, para as batalhas mentais, e a gente vai se deixando levar muitas vezes por isso e acaba muitas vezes sucumbindo, E ele traz um ponto que eu achei interessante a gente iniciar as nossas reflexões dessa noite, que é esse ponto que ele coloca com relação a que ele está colocando com relação à situação do duelo em si, mas eu acho que é importante a gente conseguir transformar isso e transportar para o momento atual, para o tempo atual. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. A justificativa para o duelo existir era algum problema de honra, alguma coisa nesse sentido. E até vem aquela coisa da luva, da luva de pelica, que tem toda uma situação que é criada, ou seja, há um intervalo de tempo entre o ato do duelo e o ato que culminou nessa realização. Esse intervalo de tempo deveria ser mais que suficiente para que a gente refletisse sobre o ato que vai realizar. Muitas vezes a gente não reflete sobre os atos que a gente está realizando porque a gente age instintivamente, ou seja, age por reflexo. Então, isso obviamente eu não estou desculpando nenhuma ação de ninguém, A gente tem que entender que esse problema é um problema nosso também, mas essa reação instintiva, quando você está no trânsito, que a gente sempre usa, vamos usar de novo, e alguém entra com o carro na sua frente e você responde, seja com uma ofensa, seja não importa, com um pensamento, qualquer que seja o movimento, mas é um movimento quase que instantâneo daquilo que aconteceu. E é diferente quando, além de fazer isso, a gente sai atrás do outro carro para tirar satisfação. Esse intervalo é o intervalo que ele está falando aqui. Então, a gente ainda nos dias de hoje faz exatamente o que a gente fazia nesse duelo que ele está explicando aqui. Se houve um intervalo de tempo maior do que a reação instintiva, isso indica que nós somos calculistas, que nós estamos premeditando o nosso ato, por mais que a gente não queira aceitar isso, mas é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que se deparar e precisa aceitar,
porque dela nascem todas essas, né, esses distúrbios que a gente já conversou nesse capítulo do ódio, da vingança, né, todos esses atos que são atos funestos. Mas a gente vê o quanto ainda é superficial a presença de leis que existem há mais de 4.000 anos. Porque quando você pensa em tirar uma satisfação com alguém, como a gente às vezes diz, a gente tem que estar preparado para aquilo que vai vir. E a gente muitas vezes assume esse risco. O risco de cometer, por exemplo, um homicídio. Porque se a gente já está reagindo, se a gente já está premeditando a ação, se a gente está, né, falando dessa situação de uma briga no trânsito onde a gente vai atrás de alguém, isso indica que a gente tem capacidade de fazer coisas que a gente ainda nem imagina, porque essa superficialidade das leis na nossa mente ainda não são freio para que a gente faça algumas coisas. Eu não estou dizendo aqui nem que a gente vai fazer uma oração, vai vibrar pelo outro, né? Aquela coisa que às vezes a gente idealiza na mente, mas que na prática a gente, na hora do vamos ver, a gente não faz. Porque é uma realidade nossa, né? Quando realmente alguém pisa no seu pé, você vai afastar aquele que está pisando no seu pé. Então, é cômodo às vezes a gente falar que faria algo quando a gente está distante da situação. Quando a gente está inserido na situação, a gente não tem muito condição de avaliar o que a gente faria. Agora, se a gente busca, né, se a gente fica magoado, se a gente busca reparação, todos esses movimentos, quando algo nos acontece, demonstram que a gente não consegue ter a humildade para refletir sobre aquilo que está acontecendo conosco naquele instante e entender que aquilo é necessário para o meu aprimoramento como espírito, como criatura filha do Pai. Porque se o Pai está provendo para mim a oportunidade para realizar, né, ali uma ação, uma reação, para vivenciar uma situação, é porque nos está sendo dada a oportunidade de agir de acordo com aquilo que já é conhecido por nós. E se a gente olha para os 10 mandamentos trazidos há mais de 2, 3, 4 mil anos, né? Já faz muito tempo, né? Já faz milênios, né? Passou de pouco importa se é ou se é, né? Ou seja, já passou bastante tempo. E a gente alegar desconhecimento, sabendo que a gente tem uma multiplicidade de existências e de reencarnações, é muito provável que a gente já tenha reencarnado em diversos locais desse globo e vivenciado com diversas culturas, possibilidades, espíritos, ou seja, né? E o cristianismo não deve ser uma novidade, principalmente para a gente que está aqui no nosso país, né, no Brasil, porque o Brasil é um país essencialmente cristão. Tem como uma das maravilhas do mundo o Cristo de braços abertos. Então, tem umas coisas que alegar ignorância para nós, eu acho que já passou do tempo, né? Seria uma infantilidade da nossa parte julgar assim. Então, o que eu estou querendo confeccionar de pensamento com todos? É essa ideia de que a gente já sabe as leis, mas a gente não tem raízes dentro de nós que permitam que isso germine, floresça, engrandeça e nos proteja de atos ilícitos, como muitas vezes a gente os tem realizado por imprudência da nossa parte. Quando a gente se rebela contra as coisas de Deus, a gente se rebela frente àquilo que Deus propõe para nós,
porque falta para nós essa aplicabilidade do conhecimento na vivência. Porque quando a gente está dirigindo um carro, a gente não está dirigindo um carro. A gente está tendo uma oportunidade de experiência educativa para o espírito com um veículo de transporte que me leva de um lado ao outro, mas que, se eu não o controlar bem, pode causar um dano para alguém, dano material, material no sentido de prejuízo financeiro e tal, dano físico, ao corpo físico. Então a gente pode fazer muita coisa com um carro na mão. Então é um enorme aprendizado. Por exemplo, agora está chovendo. A imprudência na chuva pode trazer um dano para você que está dirigindo, para quem está ao seu redor. Então a gente tem que tomar as devidas precauções. Se a gente toma as devidas precauções com a simples direção de um veículo, ou qualquer coisa que seja que a gente toma certo cuidado, por que não tomar cuidado também com as nossas ações mentais, que muitas vezes a gente materializa essas ações mentais e a gente causa dano uns aos outros. Se a gente começar a aplicar o básico que seja, mas verdadeiramente aplicar, a gente vai começando a enraizar isso. E aí a gente não vai aceitar certas propostas que acionam esse nosso instinto e fazem com que a falta de controle sobre traga um prejuízo. Porque os instintos, eles são importantes, senão Deus não concederia para nós. Eles têm uma razão de ser, senão Deus não tinha permitido. Agora, quando a gente faz, que nem ele está trazendo aqui no Evangelho de hoje, deixa um tempo entre o acontecido e a reação que eu estou tendo, sendo que eu tenho um intervalo grande de tempo a pensar sobre, aí eu estou usando a inteligência, mas eu estou usando a inteligência imoral. E a inteligência imoral não significa que a gente não conhece a moral, significa que a gente não vive a moral. Então, essa ausência de viver a moralidade, ela traz consequências, primeiro para mim e depois para todos aqueles que estão no meu entorno. Não importa se são familiares ou não, mas traz uma consequência muito danosa. Então, isso que ele está trazendo aqui para a gente poder pensar nessa ação fria de alguém que premedita e age de uma forma pensada sobre esse ato, por exemplo, do duelo, mostra o quanto a gente pode perder o controle sobre nós mesmos quando a gente não está voltado para Deus. E novamente eu vou trazer, a gente num país como esse, que é um país cristão, que traz tantas possibilidades para nós, principalmente a possibilidade de levar para a prática esse entendimento, que faz com que a gente se esclareça e evite causar danos maiores, como os danos que a gente tem causado com relação uns aos outros, porque a gente tem agido de forma imprudente. Então, pensar seriamente em cada ato que nós realizamos, em cada estímulo que nós recebemos, não importa de onde vem esse estímulo, não importa a forma como ele está vindo, eu tenho que entender que eu sou um espírito que está no mundo material, mas está vivendo essa oportunidade sublime concedida por Deus para minha transformação. Então, eu não posso simplesmente deixar que
os estímulos conduzam às minhas reações. Eu tenho que entender que esses estímulos, eles vêm para trazer um impacto na minha intimidade, para fazer com que eu amadureça espiritualmente e que através da maturidade espiritual eu possa agir de forma nova, porque a gente muitas vezes tem agido como a gente sempre agiu e esquece que a gente está num novo momento, numa nova oportunidade, com tudo facultando, né, como a gente usou de exemplo até o Brasil, tudo facultando para nós um enraizamento da moral, para que a nossa mente ela esteja verdadeiramente fortalecida e que esse fortalecimento possa trazer para nós um amanhã melhor do que o que a gente tem vivenciado no dia de hoje. Mas isso é fruto da nossa construção. Então a gente tem que se manter firme e compreender que o Evangelho é a ferramenta que nós temos como Espírito para poder realizar essa transformação.